bem-nascidas e bem-nascidos! Tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é o Maquia e Adora, porque aqui nesse canal você já sabe que nós não temos Maquia e Fala, nós temos Maquia e Adora. Então, nesse vídeo, né, o Maquia e Adora, além de ficarmos bonitas por fora, nós também ficamos bonitas por dentro. E é por isso que nesse tipo de vídeo eu trago uma palavra para você, que Deus já falou no meu coração há alguns dias, e que eu resolvi trazer e compartilhar aqui junto com vocês. E hoje nós vamos fazer uma maquiagem bem básica, uma maquiagem com uma pele bem glow e um olho super fácil de fazer, que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir reproduzir em casa para você usar no seu dia a dia. E também vamos falar sobre esse tema, características de uma mulher sunamita. E para isso, eu gostaria de ler junto com vocês a palavra que está em 2 Reis. Eu vou deixar passando aí para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Eu vou lendo aos poucos e a gente vai comentando, tá, a respeito dessa palavra. E aí, para não ficar também ler um texto muito grande de uma vez só, tá bom? Então, vamos começar. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, a história da mulher sunamita. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão, ou seja, ela convidou ele para comer pão na sua casa. E então, todas as vezes que ele passava por lá, que ele passava por Sunem, ele entrava para a casa dessa mulher para comer pão. E ela disse então ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima, né, porque acredito que ela morava em um sobrado ou alguma coisa assim, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Até aqui por enquanto. Pessoal, essa palavra da mulher sunamita é uma palavra que Deus tem falado comigo já há algumas semanas. E por isso eu resolvi trazer para vocês, porque é uma palavra muito rica e que dá pra gente, principalmente para nós mulheres, aprendermos muitas coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que tá aqui no capítulo 10, ela fala pro marido dela que ela quer fazer um quarto pro profeta Eliseu, toda vez que ele viesse na cidade, ficar na casa dela, nesse quarto, né? Ele tem um quarto específico na casa dela. O que eu entendo com isso? Que ela não se contentou. O profeta representava a presença de Deus naquela época, ele representava a vontade de Deus naquela época. E ela não se contentou em apenas ter essa palavra, a presença de Deus, a vontade de Deus na vida dela, apenas de vez em quando, apenas quando ele fosse passar pela cidade. Mas ela desejava que essa presença estivesse constantemente na casa dela. E por isso ela resolveu fazer o quarto, né? Por isso que ela resolveu fazer esse quarto na casa dela, porque ela desejava que a presença de Deus, a vontade do Senhor, estivesse sempre na vida dela, sempre na casa dela. E isso eu entendo que nós mulheres, né, enfim, os homens também, não podemos ter a presença do Senhor apenas quando a gente vai na igreja nos dias de domingo, apenas quando a gente escuta um louvor, ou talvez quando a gente coloque uma palavra, uma pregação para ouvir. Mas a presença e a vontade do Senhor tem que estar na nossa vida e na nossa casa todos os dias. E é isso que eu entendo nesse primeiro versículo que nessa primeira parte aqui que eu quero falar com vocês. Gente, e vamos aqui então começar a nossa make, tá? E a gente vai conversando. Então vamos começar aqui a nossa make. Gente, a minha pele já tá limpa, tá? E como eu falei pra vocês, a maquiagem que eu vou fazer hoje é uma coisa bem simples, mas que dá um efeito bem bonito. Então eu vou começar espirrando a bruma, né, pra ajudar na hidratação da pele. Mas se você vai fazer, se você quer uma coisa mais rápida, você pode pular essa etapa. Já secou aqui a minha bruma, agora o segundo passo que nós vamos fazer, nós vamos aplicar um hidratante. E o que eu vou usar hoje vai ser esse daqui da Nivea, Facial Sensação Não Oleosa Creme Nutritivo. Ele até fala que ele já é específico para usar antes da maquiagem. Mas se você já tem algum creme hidratante que você costuma usar no seu dia a dia, pode ser ele também.
E aí eu vou usar também esse Glow Booster da Bianchi, que vocês sabem que eu tenho amado, né? Já fiz resenha aqui, vou deixar para vocês assistirem a resenha que eu fiz desse produto. Sensacional, adorei, tenho gostado muito dele. Tá, gente? Vários dos produtinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, vocês encontram na loja Paris do Catuaí, aqui em Londrina. Vou deixar o contato deles aqui nos cards, aqui embaixo nas informações, tá? Então seguem eles no Instagram. A maioria dos produtos, vários produtos que eu vou usar hoje aqui tem lá na loja. Inclusive o Bianchi, tá? Então eu vou misturar o Bianchi com o creme hidratante. Porque eu quero que já dê uma sensação de pele glow, de pele iluminada. E como esse hidratante ele não tem, né, nada assim que seja, que dê esse glow, e o Bianchi já tem, então eu vou fazer uma misturinha dos dois. Então coloquei um pouquinho de hidratante aqui na mão e vou pingar o Bianchi aqui junto com o hidratante. O legal desse produto, gente, é que vocês podem usar ele de várias formas. O Bianchi misturado no hidratante, misturado na base. Então tem várias formas de usar ele. Então fiz aqui uma misturinha e já vou aplicar. Se você tiver um iluminador líquido também dá certo. Pessoal, se vocês forem usar protetor solar, né? Se for usar essa maquiagem pro dia, então agora é que vocês vão usar o protetor solar. Como agora não é dia, né? Eu não vou usar essa maquiagem pra dia, então eu não vou passar. Mas se você vai usar pro dia a dia, agora é a hora de passar o protetor solar. Vamos dar continuidade aqui no nosso papo, gente? Vou ler mais um pedacinho da nossa palavra de hoje, tá? Então nós paramos no capítulo 10, agora vamos dar continuidade. Então ela falou pro marido dela que ela queria construir um quarto na casa dela pro profeta, né? Um dia, versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, né, novamente para Sunem, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, acredito que era um ajudante dele, né? Chama essa sunamita. E chamando ela, ele a pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço, né? O profeta Eliseu falou para o ajudante dele. Fala para ela, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, né? Com muita alegria, com muito cuidado. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Então vamos parar rapidamente ali. Aqui. O profeta, como forma de gratidão a ela, por ela tratar ele tão bem e tudo mais, ele queria fazer algo por ela, né? Ele falou pro ajudante dele, vamos perguntar para ela, o que se pode fazer por você? O que nós podemos fazer por você? E o que ela responde? Eu habito no meio do meu povo. O que a gente entende por isso? Que ela quis dizer assim, eu não preciso de nada, eu não estou precisando de nada. E aqui no primeiro versículo, no versículo 8, a Bíblia fala que ela era uma mulher rica. Ela era uma mulher rica e ela habitava no meio do seu povo. E quando o profeta pergunta para ela o que ele pode fazer por ela, ela diz, eu não preciso de nada, eu tô bem assim, eu não preciso de nada. Então, o que a gente entende por isso é que ela tinha um coração grato. Ela tinha um coração cheio de gratidão. Porque ela estava feliz. Provavelmente, ela não tinha tudo o que ela queria, né? É muito difícil a gente dizer. Nós não podemos garantir que ela tinha tudo. Mas ali pra frente, um pouquinho mais pra frente, a gente vai ver que ela não tinha algo que ela queria muito. Mas mesmo assim, o coração dela era grato. Ela tinha um coração agradecido. E isso faz toda a diferença. A gente ter um coração grato, mesmo quando a gente não tem tudo o que a gente quer. Mas a gente tem tudo o que a gente precisa. Então, um coração grato, ele move não só o coração de Deus, mas ele também move o coração de pessoas. E a gente vê isso aqui quando a gente continua lendo a história.
Então, gente, vamos continuar aqui a nossa make, né? Já passei o Biang, já passei o hidratante, né? Se você for passar o seu protetor solar, agora é a hora de passar. Então, vamos prosseguir. Agora, eu vou usar a base. Eu vou usar a base, e hoje eu vou usar uma base conta-gotas. E a base que eu escolhi para usar hoje, eu vou pegar duas cores aqui para fazer a minha cor. Essa Dior Skin Nude Air. Então, eu vou misturar aqui a cor 40 com a cor 20 para dar o meu tom de pele. E aí, eu vou misturar aqui os dois tons e já vou começar a fazer uma aplicação. Então, gente, a gente vê na mulher sunamita, quando o profeta pergunta para ela o que ela quer, o que ela precisa, o que ele pode fazer por ela, ela responde que não precisa de nada. E a gente vai ler aqui, ó, põe aí o versículo 14. O que se há de fazer por ela? E Geazi, que é o assistente dele, respondeu: ora, ela não tem filhos e o seu marido já é velho. Então a gente vê, ela não tinha filhos em uma época em que ter filhos era uma coisa extremamente importante. Significava dar sequência à sua família, ao nome da família. Era uma época em que as mulheres, na verdade, a função delas era procriar. Então, para uma mulher naquela época não ter filhos, era uma coisa muito triste, né? Não que isso fosse o mais importante, mas naquela época isso era muito valioso, né? A função principal das mulheres era ter filhos. Então, a gente vê aqui, o empregado responde, né? Ela não tem filhos. E mesmo não tendo filhos, ela não falou nada para ele, que ela queria ter filhos ou que ela precisava ter filhos, que ela não falou nada para ele sobre isso. Então a gente vê realmente um coração grato, um coração que, apesar de não ter algo que provavelmente ela queria muito, ele estava um coração em paz, um coração agradecido. Terminei aqui a aplicação da base, já fiz a aplicação da base em todo o meu rosto, e vocês podem ver o quanto essa base é leve, né? Ainda dá pra ver um pouco da olheira, dá pra ver algumas manchinhas de espinha, então é uma base super leve, que fica com um acabamento super natural, quase nem parece que eu passei base. Justamente para fazer uma pele bem dia a dia, uma pele bem tranquila, bem plena. Então, vamos continuar aqui o nosso assunto, pessoal. Eu li, então, até o capítulo 14. Agora vou ler... Capítulo não, versículo 14. Agora eu vou ler o versículo 15. E disse Eliseu. Então, nós vimos aqui que ela não tinha filhos, certo? Então, versículo 15. Disse Eliseu, chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor. Homem de Deus, não minta a tua serva. Então, ele fala para ela, né? Por esse tempo, daqui mais ou menos 1 ano, ele dá uma profecia para ela. Você dará à luz a um filho. E o que ela responde? Não, meu senhor. Homem de Deus, não minta a tua serva. O que eu entendi, né? O que o Espírito Santo falou comigo nesse versículo? Ela quis dizer para ele, não me dê falsas esperanças. Não me iluda. Porque ela já tinha superado isso. Ela já tinha superado o fato de não ser mãe. E provavelmente foi um processo muito doloroso para ela. Foi um processo muito difícil. Algo que Deus teve que tratar muito, o Espírito Santo teve que tratar muito ao coração dela. Mas aqui, quando o profeta vai falar para ela que ela vai ter um filho, ela fala, não minta para mim. Não me dê falsa esperança. Não me iluda. Ela não queria criar esperança de novo de uma coisa que ela já tinha superado. Isso mostra um coração forte, uma mulher forte, uma mulher que já entendeu, que já superou muita coisa e que não ia aceitar ser iludida novamente.
Provavelmente muitas pessoas já tinham dado profecias para ela, muitas pessoas já tinham falado muitas coisas para ela. Mas ela, dessa vez, ela diz: não, eu não quero isso. Eu não vou acreditar nisso assim tão fácil, porque ela já tinha superado, ela já tinha vencido essa dificuldade, essa tristeza muito provavelmente que ela carregava dentro dela. Então ela já tinha superado isso. Tanto que a gente vê um pouquinho antes que ela já tinha um coração grato. Então um coração que aprendeu a superar essa dificuldade na sua vida. Então, continuando aqui. Versículo 17: concebeu a mulher e deu à luz a um filho, e no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então a gente vê que a profecia realmente se cumpriu, e depois de 1 ano ela teve um filho. E tendo crescido o menino, saiu e certo dia ter com o seu pai, que estava com os segadores, né? Ele estava no campo trabalhando junto com o seu pai, e disse ao seu pai: ai, ai, a minha cabeça. E então o pai disse ao seu filho, ao seu moço, ao seu auxiliar, provavelmente: leva-o à sua mãe. Então o filho começou a passar mal no campo, e ele pediu para o seu ajudante ali levar o menino até a mãe dele. E a mãe dele tomou ele sobre os seus joelhos e ficou sentada com ele até o meio-dia, né? Ele ficou ali debruçado sobre os joelhos dela, e ele morreu no colo da mãe dele. E versículo 21, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Gente, então vamos continuar aqui falando mais um pouquinho sobre esse tema. Então, assim que o menino morreu, ela pegou, subiu o menino até o quarto do profeta, colocou ele em cima da cama do profeta e fechou a porta e saiu. Vamos falar o que nós entendemos sobre isso. Continuando aqui a nossa maquiagem, né? Agora eu vou passar um blush cremoso. Vou passar um blush cremoso, e esse que eu vou usar hoje é esse daqui também da Dior, que é o Dior Blush Chic Chic. Não sei falar esses nomes chique não, gente. Blush em creme, e essa cor é a 845, que é um blush bem rosado, ele é bem rosadinho. Então, como a gente vai fazer uma pele bem leve hoje, eu vou usar um blush cremoso. Mas pode ser qualquer blush cremoso que vocês tenham, ou pode ser em pó também, tá, gente? Então, gente, o que a gente entende lendo aqui esse versículo? Que ela levou, a primeira atitude que ela teve assim que o filho dela morreu foi levar ele até o quarto do profeta. Gente, isso daqui é muito maravilhoso, porque ela não ficou desesperada, ela não quis logo de cara, vamos procurar um médico, não, ela levou ele até o quarto do profeta. Ou seja, ela levou ele até a presença do Senhor, ela levou ele até a presença de Deus. Então, assim que acontece uma coisa terrível na sua vida, né, uma coisa que ela não esperava, uma coisa muito triste, a primeira atitude dela é correr até a presença do Senhor, até levar o menino para o quarto do profeta. E a gente vai continuar lendo aqui, que assim que ela leva ele para o quarto do profeta, logo depois ela já vai atrás do profeta. Ela fala para o seu marido que ela vai encontrar o profeta, e ela não fala para o seu marido: o menino morreu. Não fica desesperada, fala para o marido dela que o menino morreu. Não, porque provavelmente o seu marido estava trabalhando, estava ocupado, fazendo, né, algumas coisas importantes relacionadas à sua casa, né, ao trabalho dele, e ela não quis deixar ele preocupado e não quis trazer um sofrimento para ele. Ela foi muito sábia nessa atitude, porque ela guardou para ela e ela simplesmente foi atrás do profeta, como nós vamos ler aqui, ó. Versículo 22. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e um dos jumentos, para que eu vá até o homem de Deus.
Então ela não falou nada para ele. E ele perguntou para ela: por que você vai até o homem de Deus hoje? Não é festa de lua nova e nem sábado, né? Porque acho que não tinha o costume de ir até os profetas, né? Sem ser no sábado. E ela disse para ele: não faz mal. Então você vê aqui a sabedoria dela de lidar com esse momento difícil. De saber lidar com esse momento tão triste que ela estava passando. Passei aqui o blush, gente. Ó, passei aqui, já dando uma sujadinha aqui, ó. Porque eu quero fazer esse efeito de pele... Ai, tomei um sol... né, de pele bem natural, então eu passei o blush aqui e já passei no centrinho do nariz, tá? Agora eu vou passar só um pouquinho de corretivo, bem pouquinho, porque vocês sabem que eu tenho muita olheira, né? Então eu vou passar um pouquinho de corretivo. Esse daqui que eu tô usando é o da Ruby Rose, a cor L2. Então passei um pouquinho de corretivo só mesmo aqui na olheira. Agora nós vamos para o iluminador e eu também vou usar um iluminador cremoso. Esse daqui é um iluminador stick da Revlon Photo Radiance Instafix Highlighter Stick. É o 210. Eu vou pegar ele com um pincelzinho de iluminador, porque eu acho que quando a gente passa essas coisas stick diretamente sobre o rosto, dá uma marcada. Então eu sempre prefiro passar com um pincel. Ele dá um glow super natural. Vocês viram que eu não passei nada de pó ainda, né? Ó, passei bastantinho aqui no centro da testa, aqui na lateral do rosto, no nariz, no queixo. Então eu passei bastante porque ele é um iluminador bem sutil, então ele vai ficar só um glow mesmo. Agora sim, nós vamos para o pó. E eu vou passar o pó solto do Agustin Fernandes, pó translúcido, o rosado. E é bem pouquinho pó, então eu vou pôr um pouquinho na tampa e eu vou pegar o pincel Duo Fiber, porque eu quero só uma nuvenzinha de pó. Só para selar o centro do rosto, né? Porque minha pele é oleosa. Mas se você tiver uma pele seca, você quase nem precisa passar pó. Pessoal, então passei já aqui passei já o pó em todo o rosto, não, mas no centro do rosto, bem pouquinho. Vocês podem ver que a pele ainda fica com aquela sensação de pele molhadinha, apesar de não estar, porque o Biang, ele ajuda a deixar a pele mais sequinha e ele ajuda a maquiagem a durar mais tempo. Então passei o pó e vamos aqui continuar o nosso bate-papo. Então a gente viu que ela correu e levou o menino para o quarto do profeta. Isso mostra que ela sabia para quem ela deveria correr em um momento como esse. Quem seria o único capaz de ajudar ela num momento como esse? Então ela não abriu a boca para o seu marido, ela não falou com mais ninguém, ela foi direto levar o menino para o quarto do profeta e ela foi só falar para o marido dela que ela precisava ir até o profeta. Então ela sabia para quem ela deveria abrir o seu coração e quem seria capaz de ajudar ela. E quantas vezes em um momento difícil a gente busca ajuda com as pessoas erradas, a gente abre o nosso coração para quem não deveria, a gente busca ajuda nos lugares errados. A gente não abre o nosso coração para Deus, que é o único capaz de nos entender. O Espírito Santo é o único capaz de nos confortar, de nos trazer consolo e de nos trazer esperança, de muitas vezes resolver a nossa situação. Ou talvez a gente busque soluções em outros lugares ou com outras pessoas, né? E talvez o momento que você esteja passando, somente talvez uma psicóloga vai poder te ajudar, uma psicóloga que vai te trazer um auxílio no momento que você está passando. Tem muitos momentos que a gente realmente precisa de uma ajuda, né? Ela aqui, ela sabia onde ela deveria pedir ajuda.
para quem ela deveria correr e pedir ajuda. E ela teve essa humildade de ir atrás do profeta pedir ajuda. Então, muitas vezes falta no nosso coração a humildade da gente pedir para o Senhor e talvez até para uma outra pessoa ajuda mesmo para o momento que nós estamos passando, né? E a humildade de entender que nós estamos passando por um momento difícil e que nós precisamos de alguém, nós precisamos de Deus, nós precisamos da ajuda de alguém, tá? Continuando aqui no versículo 23, no versículo 24. Então ela fez albajar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Então ela prosseguiu e foi atrás do profeta. E partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. E vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Gease: eis aí a mulher sunamita. Então, de longe, o profeta já avistou ela e falou pro assistente dele: olha ali a mulher sunamita. Tá vindo aí a mulher sunamita. Corre ao seu encontro e pergunte para ela: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o teu menino? Então o profeta, ele pede para o seu ajudante, né, o Gease, ir até a sunamita e perguntar para ela: está tudo bem com você, com o seu marido, com o seu filho? E ela respondeu para ele: vai tudo bem. Gente, eu acho que aqui é o grande plus da nossa conversa de hoje, né? É a grande parte, assim, né? Da nossa conversa de hoje. Porque aqui, quando o profeta pergunta para ela se ela vai tudo bem, o filho dela acabou de morrer. E o que ela diz para ele? Vai tudo bem. Isso me traz uma lição de vida muito, muito maravilhosa. Porque, gente, passei um pouquinho de base aqui na pálpebra. E agora eu vou pegar só um pincelzinho. Eu peguei aqui uma paletinha de sombra, mas pode ser um contorno que você use no rosto, pode ser um pó mais escuro, pode ser uma sombra marrom ou uma sombra de outra cor da sua preferência. Eu vou usar essa sombrinha marronzinha que tem aqui, ó, porque eu quero só fazer um fundinho. Tanto que eu vou pegar até esse pincel aqui do blush, eu vou pegar o próprio pincel que eu passei o blush. Eu vou pegar essa sombrinha marrom aqui, ó, economia de pincel aqui hoje, simplicidade. E vou só fazer aqui, ó, um fundo de sombra. Um fundinho marrom que é só pra gente dar aquela desinchada no olho e trazer uma sombra aqui, né? Então, gente, o que eu entendo, né? O que a gente vê nesse... Ela responde: vai tudo bem, apesar do filho dela ter acabado de morrer. Isso me mostra uma fé inabalável. Uma fé independente da circunstância. Isso me mostra uma fé de que ia ficar tudo bem. Independente da situação que ela estava, ia ficar tudo bem. Ela tinha essa convicção. Então, apesar da situação, ela estava com a sua fé inabalável, né? Ela sabia que algo ia acontecer, que o profeta poderia ajudar ela. Então, gente, ó, a gente vê que a fé dela era inabalável, que ela sabia que tudo ia ficar bem, que nós não vemos uma mulher desesperada, não, frustrada. Nós vemos uma mulher cheia de fé, cheia de esperança, e que acreditava que, independente da situação, Deus estaria cuidando dela e da sua casa e da sua família.
Ela tinha essa certeza no seu coração. E isso mostra através daqui, quando perguntam para ela, vai tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. E ela foi falar com o profeta, ela foi pedir auxílio para o profeta. Então aqui também a gente entende que ela sabia para quem ela deveria pedir ajuda, de que adiantaria ela abrir o seu coração para o profeta, para o marido dela, ou talvez para suas criadas, para alguma amiga, não sei, para alguém que não ia resolver a sua situação, para alguém que não ia entender o que ela estava vivendo, alguém que não ia compartilhar do sentimento que ela estava. E por isso ela foi atrás do profeta, que foi quem fez a promessa para ela, né? Passei aqui, pessoal, a sombrinha marrom em volta do côncavo. Agora eu vou pegar um pincelzinho pequenininho, esse daqui, ó. Vou pegar um pincelzinho bem pequenininho de precisão, assim, ó. E eu vou passar o iluminador, o mesmo que a gente usou no rosto, eu vou passar ele, ó, aqui embaixo da sobrancelha, para trazer uma luz aqui. Essa sombra marrom que eu passei, gente, é opcional. Se você não quiser passar, não precisa. E agora eu vou passar o lápis marrom. Vou pegar um lápis marrom, esse daqui é o da Bourjois Paris. E vou passar vou aplicar só do meio pro final, ó. Do meio pro final. E vou, com o mesmo pincel, eu vou levemente dar uma esfumada nele, ó. Pra fora e pra dentro. Pessoal, apliquei o lápis então, nos dois lados, né? Do meio pro final, esfumei levemente com um pincelzinho pequeno. Agora rímel na parte de cima e na parte de baixo. Rímel aplicado, agora é hora de consertar as sobrancelhas e eu vou usar hoje um rímel de sobrancelha, que é esse daqui da SP Colors. Só pra dar aquela penteadinha. Vou deixar hoje ela assim meio despenteada pra fazer esse efeito assim bem naturalzístico. Sobrancelhas penteadas, agora nós vamos para o batom. Se você vai usar essa maquiagem para uma noite, né, ou para uma ocasião mais arrumada, né, sei lá, você pode usar um batom vermelho, um batom com mais cor. Como eu quero que seja uma proposta bem dia, então eu vou só dar uma corzinha na boca. Deixa eu mostrar, né? Vou usar esse lápis batom. É um batom em lápis da Eudora Color Matte, a cor cereja top. Eu vou usar ele só para fazer um contorno. Então eu apliquei esse batom em lápis em todo o contorno da minha boca, só para fazer um contorno mesmo. Agora eu vou usar esse outro batonzinho aqui, que é um batom da Dior também, Serum de Rouge, a cor 470. Ele é um batonzinho cremoso, muito lindinho. Essa proposta de make é aquela estilo no makeup, né? Que quase nem parece que a gente tá muito maquiada. Quase o estilo que a princesa casou lá, gente. Tá aí, gente, a nossa make de hoje. Bem naturalzística, bem naturalzinha, bem cara de plena, de bem nascida. Pessoal, então a palavra que eu queria deixar para vocês hoje é essa, né? Complementei aí com vocês quando ela fala que vai tudo bem, que o que eu quero deixar para vocês é que independente da situação que a gente esteja passando, independente da situação que você esteja passando, creia que vai ficar tudo bem. Tenha um coração. Vamos recapitular. A primeira coisa que a gente viu aqui, né? Ela quis a presença de Deus na casa dela o tempo todo. Ela quis a presença de Deus e a vontade de Deus sempre na casa e na vida dela. Ela tinha um coração
grato, né? Ela tinha um coração agradecido, mesmo não tendo tudo o que ela queria, ela tinha um coração grato. Depois, quando o profeta profetiza para ela sobre o filho dela, ela diz: eu já superei isso. Então é uma mulher que supera os seus desafios, é uma mulher que supera as dificuldades que ela encontra na vida, é uma mulher que supera as suas crises, supera o seu momento de perda, o momento difícil que ela passa, uma mulher que supera, uma mulher que vence. Quando o filho dela morre, ela subiu e levou o filho dela para o quarto do profeta. Então ela sabia para quem ela deveria pedir auxílio. Ela sabia quem seria o único capaz de resolver a situação dela. Então nós temos que saber quem é capaz de resolver a nossa situação. Que Deus é quem resolve os nossos conflitos, os nossos problemas. Ela sabia para quem ela deveria buscar ajuda. Né? Ela correu para a presença do Senhor e depois ela correu para o profeta, né? 2 pontos. Ela correu primeiro para a presença do Senhor, para pedir auxílio para o Senhor, né? Depois ela foi para o profeta. Então era a pessoa, né, que poderia ajudar ela, que poderia resolver a situação dela. E por último, fechando com chave de ouro, quando o profeta pergunta para ela se vai tudo bem, ela responde: vai tudo bem. Então a gente vê aqui a fé inabalável, a fé independente da situação, né? Então, pessoal, é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje, características de uma mulher sunamita, que nos tempos de hoje, né, que nessa nossa geração nós possamos ser mulheres sunamitas, mulheres que têm todas essas características, mulheres que fazem a diferença na nossa geração, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, do nosso tema de hoje. Me deixa aqui nos comentários se esse vídeo falou com você de alguma forma, tá bom? O que mais falou com você nesse vídeo de hoje, tá bom? Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida.